Olá, gente! Estamos agora com o vídeo de aplicação das razões trigonométricas no triângulo retângulo. São aplicações simples, mas que vão dar ideia para vocês de onde a gente utiliza essas razões trigonométricas e algumas aplicações que vocês vão ver que são importantes, mesmo sendo simples. Eu até recomendo a vocês que vocês leiam um livro paradidático, Alice no País da Matemática. É uma leitura simples, é uma leitura rápida, sobre razões métricas e razões trigonométricas, a semelhança de triângulo. É bem interessante, tá? E é um livro simples, é um livro para ensino fundamental. E eu recomendo, eu vou deixar na descrição do livro, do vídeo depois, para quem tiver interesse, tá bom? Então vamos lá, vai ser um vídeo com 4 aplicações e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês deixem no comentário. Todas as aplicações estão com desenho para que vocês observem e aprendam a montar, porque é importantíssimo para vocês resolverem de forma correta, vocês desenharem essa aplicação, o que está sendo falado. Um avião ao decolar sobe formando com a pista um ângulo de 30 graus. Então aqui já tem um desenho, mas se não tivesse, está subindo, formando com a pista, eu tenho aqui a pista, e o avião está subindo num ângulo de 30 graus. Após percorrer 700 metros, lembrando que ele está subindo, então 700 metros que ele percorre é assim inclinado, tá? Aqui é a pista. Qual é a altura que ele se encontra do solo? Então, qual é a altura? É isso aqui que eu quero saber, a altura. Então, tá aqui o esquema. Aqui eu tô chamando a altura de x. E agora é só saber qual é a relação que eu vou usar, seno, cosseno, tangente. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Quando eu falo de altura, eu não preciso dizer que esse ângulo que forma aqui é 90 graus. Vocês precisam saber que quando a gente está falando de altura, forma um ângulo de 90 graus com o solo, tá bom? Então, esse valor que a gente tem aqui é a nossa hipotenusa. E esse valor que a gente tem aqui, que eu quero descobrir, na verdade, com relação ao ângulo que a gente tem, é o nosso cateto oposto. Então, eu vou ser um pouco mais rápida com vocês agora na aplicação, tá? Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu tenho que encontrar o seno de 30, eu tenho que utilizar o seno de 30, porque ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é meio. Também não vou fazer a tabelinha, já fizemos algumas vezes. Qualquer coisa vocês param o vídeo, façam aí no caderno e vocês vão conferir que é meio, tá? Vou confirmar que é meio. Então, aqui, regrinha de 3, eu tenho 2x igual a 700. 2 está multiplicando, operação inversa é a divisão. Então, a altura é de 350 metros. É isso. Nosso próximo aplicação também tem um esquema aqui, tá? O ângulo de elevação do pé de uma árvore que está a 50 metros da base de uma encosta. Então, aqui tem a encosta. Esse valor aqui, caso vocês não estejam enxergando, é de 50 metros. E esse ângulo de inclinação aqui é de 60 graus, tá? Que medida deve ter um cabo para ligar o pé da árvore ao topo da encosta? Essa é a pergunta do problema. E eu faço outro questionamento para vocês. Qual é a altura dessa encosta, tá? Então, nós vamos fazer 2 problemas em um aqui. Eu quero saber esse comprimento x aqui do cabo e depois a gente vai calcular a altura também. Então, vamos lá. Primeiro o que está pedindo no problema. O cabo, ele é oposto ao nosso ângulo de 90 graus, então o cabo é a nossa hipotenusa. E eu tenho o valor com relação ao ângulo de 60, eu tenho o valor desse cateto aqui, que é o cateto adjacente. Então, eu vou usar cosseno de 60, que é igual ao cateto adjacente, que é 50,
sobre a hipotenusa, que é quem eu quero descobrir o valor. O cosseno de 60, quando vocês fizerem a tabelinha, vocês vão encontrar lá meio. 50 sobre x, regrinha de 3, vai ser bem rápido esse. X é igual a 100 metros. Então, esse é o comprimento do cabo. E aí, a segunda pergunta que eu fiz para vocês é com relação à altura da encosta. E aí, a gente pode usar duas relações. A gente pode usar a tangente de 60, que é o nosso cateto oposto, que é quem eu quero descobrir, sobre o cateto adjacente que eu já tenho, que é 50. Ou eu posso usar também o seno. O seno de 60 é o cateto oposto que eu quero descobrir sobre a hipotenusa. A hipotenusa eu já descobri aqui, olha, 100. Certo? Então, eu vou deixar para vocês fazerem a tangente de 60, que vai ter que dar o mesmo resultado do que eu vou calcular, que é o seno de 60, certo? Então, vamos lá. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a h sobre 100. Regrinha de 3, eu tenho 2h é igual a 100 raiz de 3. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto. H vai ser igual a 100 raiz de 3 dividido por 2. Então, a nossa altura vai ser 50 raiz de 3. Aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conseguem olhar esse 50 raiz de 3 e saber aproximadamente a altura? Não, né? Então, gente, calculem a raiz de 3, igual eu já te falei, aproximadamente 1,3. Multiplica por 50, tá? Porque assim, se vocês terminarem assim, vocês não vão ter ideia do que significa isso. Mas quando vocês multiplicam, vocês vão encontrar aproximadamente uma altura de 86 metros e 60 centímetros. E aí você já tem uma ideia melhor da altura dessa encosta, certo? Então, olha, fica como exercício para vocês. Me digam no comentário quanto que vocês encontraram. Lembrando que eu estou medindo a altura da mesma encosta. Tem que achar o mesmo valor, tá bom? Esse aqui eu coloquei porque eu acho muito interessante, porque com a inclusão, né, e a gente ter que permitir o acesso de todas as pessoas em todos os lugares, a gente tem visto várias rampas sendo construídas, né, para que os cadeirantes possam ter acesso. E esse problema, essa aplicação, fala exatamente sobre a construção de uma rampa. Para permitir o acesso a um monumento que está em um pedestal de 2 metros de altura, está aqui, vai ser construída uma rampa com inclinação de 30 graus com o solo, conforme a ilustração. Aí aqui faltou a pergunta, mas a pergunta é qual é o comprimento dessa rampa. Isso é importante porque a gente tem que ter um grau de inclinação, que eu vou ser sincera com vocês, eu não sei se para o cadeirante é de 30 graus. Eu vou pesquisar e vou colocar na descrição do vídeo, a nível de curiosidade. Porque se ela ficar muito inclinada, ao invés da gente ajudar, a gente atrapalha, né? Porque fica difícil de subir. Então, tem que ter uma inclinação certa. E dependendo da inclinação, esse comprimento da rampa ela aumenta ou diminui. Vamos fazer o cálculo e aí depois eu falo para vocês como vocês podem verificar esse aumento e diminuição do comprimento de acordo com o ângulo, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o que eu quero saber. E eu tenho um ângulo de 30 e aqui é um triângulo retângulo, né? Tô vendo a altura de 2 metros, então é um ângulo reto. Esse valor aqui, esse comprimento que eu quero descobrir é a nossa hipotenusa e o ângulo, o lado oposto ao 30 graus, os 2 metros, cateto oposto. Então, gente, seno, cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é o mais simples, é meio, não tem raiz quadrada para atrapalhar a gente. E o nosso comprimento, eu estou botando H, não é H, é X. Calma aí, vamos trocar essa variável.
senão fica parecendo que é a altura. Então, aqui x, o comprimento dessa rampa, regrinha de 3, é igual a 4 metros. Aí lembra que eu falei que dependendo do ângulo, esse comprimento da rampa pode aumentar ou diminuir? Vou fazer aqui com vocês. Façam com a régua, que aí vocês vão ver o valor. Deixa eu subir aqui. Se eu aumento essa inclinação, esse meu comprimento aqui, ele vai ser maior do que esse. E se eu diminuo, vai ser menor. É bem fácil vocês verificarem isso com uma régua. Então, pega aí o caderno de vocês e tracem uma medida qualquer aqui para ser o nosso cateto adjacente, a base de vocês. Tracem a altura e comecem a medir aí o ângulo de inclinação, maior ou menor, tá? Porque se a gente faz uma rampa com 50 graus de inclinação, fica cansativo e bem difícil de um cadeirante subir, por exemplo. Se a gente exagera e faz uma rampa de 60, 70 graus, nem a gente consegue subir, né? Vamos subir com muito esforço. Então, essa inclinação é importante, essa aplicação é uma aplicação muito importante no nosso dia a dia. Por fim, eu coloquei esse aqui, vocês já devem ter visto em algum momento uma pessoa lá na beira da estrada com um instrumento que parece uma câmera apontando para algum lugar. Esse instrumento, ele mede o ângulo, é um teodolito. E nesse nosso caso, é para medir a altura do edifício. Mas pode ser para medir distância também entre as ruas, um cruzamento. Então, vamos lá. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou o teodolito a 200 metros do edifício. Então, essa distância aqui é de 200 metros. E mediu um ângulo de 30 graus, já está aqui na figura. Sabendo que o teodolito está a 1,5 metro do solo, isso aqui é importante, tá? Por que é importante? Mais para frente eu vou falar. Vamos aguardar um pouquinho. Encontre a altura do edifício. Então, vamos lá. O nosso triângulo retângulo é essa medida aqui de 200 metros e eu consigo calcular essa parte aqui do edifício, tá? Esse ângulo de 30 graus, que pega aqui o nosso cateto oposto, que é a altura do edifício, vou chamar de H porque é a altura, pega só dessa parte aqui. Observa que não está pegando o edifício todo. Por isso é importante a gente ter esse dado aqui. Essa informação é importante. Vamos lá, primeiro calcular esse triângulo aqui. Nós temos, na verdade, o nosso cateto adjacente e nós temos o cateto oposto. Então, nós temos tangente de 30, que é o cateto oposto, que eu quero saber, sobre o cateto adjacente, que é 200 metros. Esse eu vou montar com vocês a tabelinha, porque a gente ainda não montou a tabelinha do tangente, tá bom? Mas vou montar só o do 30 graus. Vamos lá, vou fazer aqui, ó. E aí nós temos o seno, cosseno. Deixa eu aumentar aqui que a gente vai precisar fazer conta no tangente. Deixa eu apagar essa informação também. E vamos calcular o tangente. A tangente também não é difícil de vocês decorarem, tá? Mas vamos fazer aqui. O seno a gente começa com 1, 2, 3. Então, aqui eu vou fazer rapidinho, tá? É meio. E o cosseno é 3, 2, 1. Então, é raiz de 3 sobre 2. A tangente vai ser 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Vou fazer essa conta aqui, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, lembra? Aí a gente simplifica, fica com 1 raiz de 3. Fazendo a radiciação, tem que multiplicar por raiz quadrada de 3, numerador e denominador.
Vou ser bem rapidinho, tá? Simplifica a raiz, eu tenho raiz de 3 sobre 3. Então, aqui, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 é igual a H sobre 200. Vou apagar a tabelinha, gente, para poder termos espaço, tá? Vou apagar aqui. Deixar só a parte da tangente. Então, aqui nós temos 3H é igual a 200, raiz de 3. 3 passa para lá dividindo. 200 vezes raiz de 3 sobre 3. De novo, gente, botando só dessa forma, deixando desse jeito, vocês não têm noção de quanto é o edifício, certo? Então, calculem a raiz quadrada de 3, multipliquem por 200 e depois divide por 3. Vocês vão encontrar um valor aproximado para a altura desse prédio de 115 metros e 47 centímetros. Esse é o valor aproximado, mas presta atenção. Dessa altura aqui, tá faltando ainda esse 1,5 m. Então, para eu saber a altura do prédio, eu tenho que fazer esses 115 metros e 47 centímetros mais 1,5. Deixa eu colocar aqui para vocês saberem, antes de colocar a resposta completa. E aí, quando vocês somam, vocês vão ter 116,97 metros. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa no comentário. Se vocês quiserem que eu resolva alguma questão específica, pode deixar no comentário também. E nós encerramos os vídeos de exercícios, aplicações e conteúdo sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Até o próximo conteúdo, gente.